Olá, pessoal. Estamos aqui na Funvic, né, no nosso podcast. Eu me chamo Nathalie, sou aluna da turma de farmácia. Estou com a minha colega Isadora, da turma de biomedicina, e a minha convidada, doutora Tati Púpio, que ela é pediatra, geral e emergencista. Hoje viemos trazer para vocês um tema super importante, tá? Sobre a automedicação infantil, que vem acontecendo muito hoje em dia, muitos relatos, né? Muitas mães, papais, tios e avós fazendo uso da automedicação infantil e não sabem muito sobre os riscos, né? Que isso pode trazer o risco para a criança. Então, viemos trazer para vocês, né? Todas as dúvidas, os riscos que podem trazer a automedicação e quais os meios que vocês podem estar procurando para medicar a criança, né? Como nós sabemos, o organismo da criança é bem diferente de adulto. Então, a absorção, ela não é igual. Por isso que a automedicação não é o ideal para a criança. Tem que sempre buscar um especialista e passar por uma avaliação médica. A Isadora vai poder explicar um pouquinho para vocês sobre como funciona o metabolismo infantil. A criança ela tem os níveis de albumina no sangue menor que o adulto, uma concentração menor que uma pessoa adulta. Então, a probabilidade de intoxicação por medicamento é mais fácil. Por exemplo, uma pessoa adulta, quando toma um medicamento descontroladamente ou uma dosagem errada, isso para uma criança pode ser perigoso e até mesmo fatal. Doutora, gostaria de saber com você quais os riscos que a automedicação pode estar trazendo para as crianças. Agradeço, né, o convite de vocês, uma forma da gente poder participar ativamente, né, da sociedade e orientar os pais, as mães com relação à automedicação infantil, que é um problema que nós temos desde muito antes, né, desde os primórdios, que é o chazinho da vovó, a compressinha da titia, não é? E claro que algumas medicações naturais, como uma compressa de camomila, que não vai ter uma ingestão via oral, não vai trazer grandes problemas para a criança. Mas outras medicações que você coloca para o seu filho ingerir, que você viu hoje em dia nós temos um problema maior, né? Não é só a titia, não é só a vovó, não é só a vizinha. Nós temos as redes sociais. Então você assiste um vídeo, você assiste um canal no YouTube, você assiste uma dica. Mas em que essas pessoas se basearam para fazer essa medicação, para fazer essa dosagem? Essas pessoas têm a devida formação? Essas pessoas sabem que tipo de medicação é essa? Então, como você muito bem colocou, nós temos diferenças de absorção, nós temos diferença de eliminação, porque nós temos diferentes níveis de albumina, de outras proteínas que são carreadoras e também no nível de fígado, estou como P450, que faz a excreção de medicações que são diferentes do adulto e da criança, né? Em todas as dosagens de criança, quando nós estudamos pediatria, que são mais 3 anos, além da formação básica de medicina, nós vemos que cada criança tem uma dose. Vou fazer tal medicamento. É 1 miligrama por quilo de peso. Vou fazer aquele outro medicamento. 0,5 miligramas por quilo de peso. Por quê? Exatamente para você não ter um risco de sobredosagem nem de subdose, porque nós temos 2 problemas. A sobredose, que pode intoxicar e, infelizmente, às vezes pode até uma questão mais grave, a criança ficar grave, às vezes até ser fatal. E nós temos um problema também com a subdose, porque na subdose eu não tenho o efeito esperado da medicação. E falando a nível de antibióticos, eu crio o quê? Uma resistência de micro-organismos. E aí, cada vez mais eu tenho que usar medicações mais fortes, perco as medicações que são boas, excelentes medicações. Por quê? Porque eu coloquei uma subdose, a bactéria ou o vírus ficou resistente. E eu tenho um outro problema, eu tenho algo chamado taquifilaxia. O que é isso? O organismo se acostuma com aquela dose errada e depois ele passa a não funcionar mais. Então, cada vez eu tenho que colocar doses mais altas e mais altas e mais altas de medicações. E aí eu posso ter o quê? Em contrapartida, maior efeitos colaterais, que não é o que a gente quer. A gente quer só os efeitos benéficos da medicação e não os efeitos colaterais. Mas quanto mais eu preciso aumentar a dose, mais esses efeitos podem aparecer. Então, com essa automedicação, eu posso ter a indução de sobredosagem,
E aí eu tenho os efeitos deletérios, que muitas vezes a gente já tem de criança no pronto-socorro, que chegam com intoxicação. Tomou o vidro de paracetamol, tomou o vidro, né? Às vezes foi um acidente, né? Às vezes a mãe troca a medicação, então prestar atenção nos nomes, nos rótulos das medicações e não pegar o vidro parecido, né? Depois eu tenho a subdose e eu tenho a taquifilaxia. Então tem todos esses problemas se eu tenho com a questão de intoxicação da medicação, né? A senhora falou sobre a troca de vidros, troca de medicamentos. Tem algum exemplo que é muito comum, que a senhora costuma vivenciar nos hospitais, nas emergências, de trocar o medicamento? Várias medicações, mas principalmente as que são mais comuns, que são as medicações analgésicas e antitérmicas, porque essas medicações são as mais fáceis de acesso e todo mundo tem em casa. Então, muitas vezes você tem um vidrinho, vamos lá, de paracetamol ou de pirona muito parecido com o vidrinho de simeticona, tá? Que um remedinho para gases, então, remedinho para gases tem efeito colateral também, se você dá uma super dosagem, né? Então, nós temos que prestar bastante atenção nos nomes das medicações, né? Também. Em caso, às vezes, repetição de receita, sem passar por uma nova avaliação. Às vezes, a família, ao invés de passar por uma nova avaliação, repete a receita. Às vezes, o quadro não teve uma melhora, ou às vezes teve uma piora, e a mãe vai lá e decide comprar novamente essa medicação, sem antes passar por uma avaliação novamente com o pediatra. Qual o risco disso? Será que está tratando realmente a doença? Será que é aquela doença? É uma tosse, mas será que é uma tosse ou será que é uma bronquite? É uma tosse, mas será que é uma tosse ou será uma sinusite? Ou é uma tosse alérgica? Aquela receita foi para uma tosse alérgica, para uma bronquite ou para uma sinusite? Como é que nós vamos saber se não examinarmos as crianças? Por isso que existe o exame físico, que vocês também estudam, que é importantíssimo nesse momento, né? Por isso que, assim, vou repetir uma medicação, repete a medicação, um antitérmico, por exemplo, está com febre. Você pode colocar o termômetro e você averigua que a criança está com febre. E aí você me indica. O restante, você está fazendo suposições baseado no que você acha, não é? E aí você pode expor seu filho a riscos. Vou fazer, por exemplo, agora é muito comum tosses. E as crianças que têm bronquite, muito comum fazer o uso do Aerolim. Aí eu vou fazer o Aerolim no meu filho, mas será que ele precisa? O Aerolim pode intoxicar. Ele pode desencadear distúrbio de potássio, não é? O potássio diretamente ligado com a bomba de sódio e potássio cardíaca. Então, assim, vou fazer um excesso de Aerolim no meu filho, um Aerolim sem necessidade. Será que realmente ele está tendo uma crise de bronquite? E às vezes acontece aquela pequena melhora, mas volta. Exato. E muitas mães, às vezes, continua e às vezes vai lá e novamente... Exatamente. Então, Oferece você está auxílios. expondo seu filho a riscos, né? Então, não é o ideal. O ideal, realmente, é fazer uma nova avaliação e ver que remédio o seu filho tem necessidade naquele momento. Voltou a crise de bronquite, voltou a pneumonia, voltou uma sinusite, para ter o tratamento adequado. Até para saber se aquele tratamento está sendo eficaz, né? Ou se vai Isso. precisar de uma nova troca novamente Exatamente. da medicação. Exatamente, sim. Ou se ele não está mascarando algum outro uma doença. Exato, às vezes você faz uma medicação que mascara. Então vamos supor, você começa a tratar uma suposta crise de bronquite e na verdade seu filho tem uma pneumonia, que também dá tosse. E aí você pode ficar com um quadro mais grave. Mas pneumonia tem febre, então, mas uma bronquite com uma gripe pode dar febre também. Se a criança está gripada e faz uma crise de bronquite no meio do caminho, não é? Ela pode ter febre. Então, será que é uma bronquite ou será que é uma pneumonia que você está tratando a tosse com algo que é inadequado, né? No caso, algumas mães, às vezes, a criança às vezes está com uma dor de garganta. Eles não sabem o relato, ou tem algumas outras coisas. Fazer o uso do anti-inflamatório. Às vezes você acha que o anti-inflamatório... O anti-inflamatório ele é bem tradicional. Tá com dor de na nossa- garganta. Só Ele anti-inflamatório. é bem tradicional na nossa sociedade, não é? Todo mundo, tô com uma dorzinha de garganta, vou tomar lá um cetoprofeno, um ibuprofeno, um Mas às vezes diclofenac. tem alguma bactéria instalada que às vezes necessita mais do que o antibiótico. Exatamente, mais do que o anti-inflamatório. Então, precisaria passar por anti-inflamatório, antibiótico, né? Então, nós temos que tomar bastante cuidado, né? Entendi. No caso de uma intoxicação, pode dar carvão ativado para a criança? Então, hoje nós não usamos mais isso, porque cada medicamento tem o seu antídoto.
Então, a gente sempre orienta que, no caso de intoxicação, leve ao pronto atendimento, leve ao pronto socorro. Tá? Por quê? Porque o carvão ativado hoje é usado para algumas medicações. Para algumas medicações, se você usar o carvão ativado, é pior. Piora o quadro, ao invés de melhorar. Então, a gente não usa mais assim o carvão ativado para tudo e todos. Né? Tem a dosagem certa, tem as medicações certas que pode ser feita, sendo que outras, se você fizer o carvão, piora, porque ele tem um antídoto adequado. Né? Então, assim, no caso de intoxicação, leve a criança, o adulto, leve a pessoa para o pronto-socorro. Leite também, em alguns casos. Já vi muitos relatos, né? Toma leite. Toma leite. Ai, melhora. tomou um remedinho, tá fazendo mal, vamos tomar leite. Dá Então, leite, porque leite a ajuda a receita da dissolver. titia, né? Fica assim, você pode tentar dar o leite, no caso, ele tomou um remédio, deu queimação. O leite, tecnicamente, o leite vai piorar, tá? Porque o leite é ácido. Mas faça a receita da titia, se você perceber que não tem uma melhora, leve para o pronto atendimento, tá? Agora, em caso de intoxicação, nada te dá leite, leva para o pronto atendimento. Entendi. Tá? O leite ele também pode interferir no próprio efeito do medicamento. Sim, Né? sim. Porque às vezes você o remédio lutando com leite. Né? Às vezes a pessoa quer colocar uma tosse do antibiótico, uma madeira de leite. Às vezes Pode. abrir o comprimido, Né? né? Então, Amassar vai o tomar comprimido. toda aquela mamadeira? Às vezes nem mama tudo. Aí, quanto do antibiótico, quanto do remédio a criança tomou? Mas não pode misturar? Até pode, em pequenas porções, tá? O antibiótico, esse não. Mas um remedinho de febre, você pode misturar num suquinho, mas assim, 10 ml. Porque a criança tem que ingerir naquele momento toda a medicação para ter o efeito dela. Tá? Doutora, qual a orientação a senhora daria no caso da criança entrar em contato com intoxicação neles? Perdão, deixa eu voltar aqui para... Qual a orientação a senhora daria para caso de uma criança entrar em estado de intoxicação com o medicamento? Leve imediatamente, ou chama o SAMU, ou leve imediatamente para o pronto-socorro, tá? Porque lá a gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer as medicações adequadas. Hoje tem medicamentos que a gente é autorizado a fazer lavagem até 20 minutos, tá? De que a criança chega, da ingestão até a criança ser atendida. Então, às vezes, convém levar a criança imediatamente do que ficar tentando medidas que não vão ser efetivas em casa, tá? Nós ganhamos tempo, porque até 20 minutos o medicamento ia estar no estômago. Então, um medicamento controlado, um veneno, né? Antigamente, hoje menos, mas antigamente tinha muito chambinho, né? Então, leve imediatamente, porque até 20 minutos a gente faz uma lavagem. Nem é com carvão, é lavagem mesmo. E a gente consegue retirar bastante quantidade do tóxico que ficou. Depois de 20 minutos, aquilo já foi para o intestino. E aí a gente tem que tratar as consequências, os efeitos colaterais. Causa mais danos, né? Sim, causam mais danos. São outras medicações que vão ter que ser feitas, muitas vezes medicações com risco também, não é? Então, em caso de intoxicação, leve imediatamente para o atendimento. Doutora, poderia nos contar algum relato que você já tenha vivenciado assim, no hospital, que alguma criança passou por algum índice de intoxicação? Sim, vários relatos. Nós já tivemos intoxicação, por exemplo, com um remédio muito simples, paracetamol. A criança desenvolveu uma alergia, ela tomou vidro. A mãe se descuidou e a criança tomou vidro, tá? Então não foi um caso de sobredose, uma intoxicação de fato, tá? Ele tomou vidro de paracetamol. Então a criança chegou muito grave, nós tivemos que fazer o antídoto, porque o paracetamol pode causar uma insuficiência hepática fulminante, né? A principal efeito colateral dele é isso. Até em doses normais ele pode causar isso. Então, imagine uma dose, uma sobredosagem, não é? Então, nós tivemos que fazer o antídoto e ele ficou internado. Foi durante 4 dias, né? Porque nós fizemos o antídoto, como o antídoto também tem risco e teve que estar em observação, né? Fazendo uma indicação endovenosa, fazendo hidratação endovenosa, para não ter sobrecarga de rim, não ter sobrecarga de fígado. Outra medicação que também é muito comum e pode causar bastante efeito colateral, o cetoprofeno. Nós tivemos uma criança que fez a síndrome de pele queimada, né? Então, ele ficou super grave por conta do cetoprofeno.
Ela fez uma reação muito grave mesmo. Foi horrível, descamou boca, ficou toda rachada, os olhos, né? A pele ficou toda descascada, fez bolhas na pele, tá? Então, os anti-inflamatórios, eles fazem reações, quando eles fazem por sobredosagem, muito graves, tá? Isso pode levar a um coma ou até às vezes Foi proteína, foi gravíssimo, foi proteína e ficou na UTI durante aproximadamente 15 dias, tá? E depois ele retornou com a gente, né? Então, assim, foi uma automedicação, uma dor de garganta, que a mãe começou a dar remedinho em casa, porque ele acordou com dor de garganta, uma febrinha, e ela sempre deu, ela sempre dava. Mas naquele dia, né, ele teve desencadeou todo esse processo na criança. E em muitos casos, às vezes, a mãe nem sabe que ele contém uma reação alérgica ao medicamento, né? Na Às vezes, verdade, simples não foi uma alergia, foi uma reação mesmo, uma hipertoxicidade, tá? Pela medicação, né? Então, é lógico, ele vai poder, não, nunca mais pode tomar, porque foi pior do que uma alergia, tá? Então, tomar bastante cuidado. Outro medicamento também que se tiver sobredosagem, muito comum nessa época, né? Por conta de doenças respiratórias, o Aeroli, a tremedeira, né? Então, às vezes a criança tem aquelas crises de bronquite, vai fazendo ali, vai fazendo chato. Tá com uma tosse, já vai fazer inalação. Está assim, todo trêmula por conta do Aeroli. E olha que ele tem muito menos risco de fazer isso do que o nosso antigo Berotec, que hoje a gente nem usa mais, né? Por conta de taquiarritmias e taquicardias e tremores, então a gente nem usa mais o Berotec. Nós passamos pro Aerolin, porque o risco dele fazer isso é muito pouco, mas aí a mãe larga na mão da criança ou fica fazendo 10 puffs assim, sem necessidade. E aí você pode ter os efeitos colaterais de uma sobredosagem, mas uma intoxicação, né? Os antihistamínicos também, que aí aplicados de maneira descontrolada, sem conhecimento, eles podem causar algo muito grave. O antialérgico, ele pode causar principalmente sonolência, né? Mas pode causar uma reação alérgica também, né? Eles são antialérgicos, mas eles também podem causar reação antialérgica, tá? O indivíduo ele pode desenvolver uma alergia ao próprio. Pode desenvolver uma alergia ao próprio antialérgico. Tem criança que tem alergia até corticoide, que é usada em crises de alergia. Nossa, e daí? Não. Nós temos vários tipos, várias classes de corticoide, e ela pode ter alergia a uma dessas classes, né? Provavelmente ela já tem essa alergia e o uso indiscriminado faz com que ela afloreça. Bom, espero que conseguimos passar o máximo de informação, né? Então, a automedicação não é indicado. O indicado é buscar um profissional da área da saúde, um pediatra, para que faça uma avaliação correta, né? Que ele possa estar indicando o melhor tratamento. Bom, queria agradecer a doutora por estar presente, ter aceitado participar do nosso Funvicast, né? Queria muito agradecer. Vou pedir para ela passar o Instagram dela, que é... Olha só, primeiro, muito obrigada, tá bom? A vocês me convidaram, para a gente é sempre muito importante quando a gente pode trazer para a população em geral orientações, não é? Orientações de uma forma correta, não disse que me disse, que a gente tem muito hoje nas redes sociais, tá bom? Então, eu queria agradecer primeiramente as meninas maravilhosas que me fizeram esse convite, tá? E meu Instagram é doutora Tati Púpio, pediatra, tá? Boa noite para vocês. Obrigada, uma boa noite a todos. Obrigada, boa noite.